esquecendo do mais importante, que é tirar o nosso tempo de devocional, o nosso tempo de adoração, tirar aquele tempo. Às vezes a gente tira 1 hora, 2 horas para maratonar uma série, para ficar vendo tantas coisas que não edificam a nossa vida, e a gente não tira nem 30 minutos para ler a palavra de Deus, para orar, para louvar, para pensar, para perceber quanto Deus é bom na nossa vida, o quanto Ele tem feito, as coisas que acontecem. Às vezes Deus dá tantos livramentos para a gente não percebe, a gente nem vê o que Ele faz. E também o quanto de coisas que a gente tem que agradecer. Eu fui fazer, esses dias eu fui tirar um tempo, falei, vou fazer um tempo da gratidão. E aí eu pensei, eu vou escolher 5 coisas. Todos os dias eu vou escolher 5 coisas que eu vou agradecer a Deus. Mas aí quando eu começava a pensar, eu via que eu tinha umas 15 para agradecer. A gente tem muito mais para agradecer do que pedir a Deus. Porque por mais difíceis que sejam as situações, por mais difíceis que seja a vida da gente, por mais grandes que sejam os problemas, Deus nunca abandona a gente. Ele sempre supre, sempre. Tem uma passagem em Mateus que fala assim, que se Deus provê o alimento dos passarinhos, por que Ele não vai fazer pela gente, que somos filhos dEle? Né? E a gente fica tão perdido, tão desesperado por dinheiro, por trabalho, por tantas coisas, e esquecemos do mais importante, que é o que a gente... do motivo do porquê que a gente está aqui, que é simples, único e exclusivamente para adorar a Deus. Eu escolhi o hino 526 e a gente vai fazer um louvor diferente hoje. Eu vou cantar as estrofes e a igreja vai cantar o coro, tá bom? 526 é o grandioso estudo. Qual altura? Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, a terra, o mar e o céu todo estrelado, me vem falar da tua perfeição. Então minha alma canta a ti, Senhor. quando as estrelas estão de mim distantes, vejo a brilhar com vívido esplendor. Relembro, ó Deus, as glórias cintilantes
continuar, gente. E quando penso que tu não poupaste teu filho amado por amor de mim, meu coração que nele tu ganhaste transborda, ó Pai, de amor que não tem fim. E quando Cristo amado meu voltando vier dos céus o povo seu buscar, no lar eterno jubilando a tua santa face contemplar. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu, grandioso és tu, grandioso és tu. Amém, Jesus. Gente, vamos aplaudir o Senhor bem forte. Vamos aplaudir bem forte. Foi bom. Se a gente terminasse agora, já estava em bom tamanho, né? Mas tem muita coisa ainda que a gente precisa falar. Queridos irmãos, vocês já sabem agora, eu vou tirar um pouco dessa luz agora, porque eu quero... E olha que eu sou prejudicado, porque quando eu tiro um pouco da luz, a filmagem fica ruim, mas não tem problema. Porque assim, irmão, eu já falei isso uma vez aqui. Quando eu estou dando aula, inclusive quinta-feira, se Deus permitir, eu vou estar pregando aqui. Aí não vai ter telão, porque aí é pregação. Agora, quando eu estou dando aula, eu acho colocar no telão, porque assim, aquilo que a gente vê, a gente aprende mais. Isso aí é científico, aquilo que a gente vê, a gente aprende mais. Então eu me esforço muito para poder tentar fazer vocês entender a posição, a situação que a gente está vivendo. Hoje nós vamos fazer uma introdução de algo que vai acontecer, se Deus permitir aqui. Eu ainda não tenho uma data, mas nós vamos fazer um seminário muito forte aqui na terça-feira, porque nós vamos falar coisa ligada diretamente com hostes espirituais do mal. Nós vamos entrar lá dentro e mostrar que muitas vezes nós, como crente, a gente precisa saber, até para orar por aquelas pessoas que estão presas dessas maldades. Mas não é hoje. Hoje eu vou só mostrar algumas imagens daquilo que a gente vai estar falando aqui. E nós vamos fazer uma conclusão daquele ensino que nós começamos aqui sobre o Sofonias, o profeta que profetizou o juízo final. O profeta que profetizou, vai guardando aí, o profeta que profetizou no reinado de Josias. Josias foi um dos reis, um dos melhores reis, e ele conseguiu, mesmo ele sendo filho de um pai idólatra terrível. Amon, pai de Josias, foi terrível, e o avô dele era pior ainda, que era Manassés. Mesmo assim, Deus usou o Josias, e há aquelas pessoas que acreditam que o Josias ele governou bem por causa da influência da profecia do Sofonias.
Imagine, irmão, um profeta, o profeta Sofonias, ele era da casa real, ele era, eu acho que, neto de Ezequias. Então ele viu tudo que estava acontecendo lá em Judá, na época de Manassés. Hoje eu comecei a estudar um pouquinho sobre aqueles deuses pagãos, aquelas crenças pagãs que Deus abomina, que o Senhor Deus abomina. Irmão, fala a verdade, tinha hora que me dava vontade de... Não, nem vou falar aqui, sabe? Porque é terrível. E não é de admirar que alguns dos reis de Judá, de Israel, que era para ensinar a palavra do Senhor, deixaram a palavra de Deus e começaram a seguir esses deuses. E um dos motivos do qual nós vamos falar aqui, apesar que eu sei que vai ter alguém que não vai gostar, mas é porque, irmão, pastor, eu tenho vontade de ir na Índia. Irmão, se você não preparar para ir na Índia, é melhor você não ir. Porque existe aqueles principados que são demônios que atuam em nações, culturas, reis. E você passou para ali para dentro, o domínio é total deles. E é uma fé tão cega que é capaz de matar por causa daquela fé deles e até morrer por causa daquela fé. E é uma fé que não tem nada a ver com a Bíblia Sagrada, não tem nada a ver com o Senhor Jesus, não tem nada a ver com Deus. E eu até tenho perguntado, Senhor, por que não manda esses missionários aí lá para a Índia? Talvez nós temos que orar, né, para Deus mandar, porque fica só aqui nas redondezas aqui, no Piauí, não sei mais aonde, né? Então acho que é hora da gente despertar do sono e prestar atenção. Outro lugar terrível também é a Indonésia. Lembra daquele caso da Juliana Marins, que caiu lá naquela montanha, né? Caiu e morreu porque não teve socorro para ela. Eu acompanhei muito aquele caso dela, Deus falou muito comigo, eu estudei demais. Pode ser que aquele caso da Juliana tenha sido também um sacrifício aos deuses, sabe? Aos deuses daquela região ali, ó. As pessoas mesmo dão testemunho que quem vai lá naquele Monte Rijane, se ele não tomar muito cuidado, ele volta com a cabeça tudo virada daquilo que ele pensava antes. Então, por isso e por todas as outras coisas, nós estamos conversando aí com os obreiros, pastor Zé Adão, pastor Zé do Carmo, outros pastores e pastoras também, para a gente começar depois a fazer um ensino aqui. Se não der para fazer aqui dentro, eu faço lá na cantina, jogo no telão. Pastor, tem umas imagens muito fortes aí, o senhor não pode pôr no altar da igreja. São coisas que estão acontecendo agora, nesse momento, e nós nem ficamos sabendo. E aí tem muita pessoa que fala assim, eu nem quero saber disso. Só que nós, como cristãos, como igreja, nós não podemos simplesmente dizer que não quer saber. Nós temos agora a missão. Por isso que nós colocamos aqui, ir de por todo o mundo. Isso inclui a Índia, inclui a Indonésia. Não quer dizer que eu tenho que ir. O que quer dizer, irmão, que eu tenho que viver uma fé diferente e orar para que Deus, o Senhor Jesus, levante pessoas que façam alguma coisa, pelo menos alguma coisa. Imagina, irmão, aquele rio lá da Índia, o que todo mundo conhece, só que a gente conhece pela televisão, né? É até bonito o rio Ganges, ou que rio maravilhoso, né? É o famoso rio sagrado da Índia. As pessoas, irmão, tem muita gente que vai morar lá na beira do rio Ganges para poder já morrer ali, para poder ser cremado ali mesmo. Vocês têm uma ideia? Nesse momento agora deve estar sendo cremado lá talvez uns 50 corpos. Nesse momento é de dia e de noite, 24 horas, pessoas sendo cremadas ali na beira do rio, e joga os restos, que muitas vezes as pessoas são pobres, não dá conta de comprar uma lenha boa para poder queimar o corpo. Aí aquele resto joga tudo dentro do rio, e aí depois vai pessoas lá, bebe daquela água. Irmão, uma coisa mais esquisita. Aí eu fico pensando, como é que o governo deixa? Mas é uma influência tão grande a fé daquele povo, a fé errada, que nem o governo consegue mudar isso. Isso é só o começo daquilo que a gente vai falar aqui como aquele que eu falei também no domingo, né? O templo dos ratos, que dá, eu acho que uns 10 desse aqui, só para rato. 50 mil ratos moram. Isso não faz sentido, porque alguém pode dizer, não, é porque o rato aqui é comércio, eles vendem. Não é não. Se você matar um rato daquele ali, é como se você estivesse matando uma pessoa.
porque eles acreditam, olha bem como é que nós estamos vivendo, eles acreditam que parentes deles que morreram reencarnaram naqueles ratos, e existem muitas pessoas voluntárias que ficam ali trabalhando o dia inteiro ali, trabalhando, cuidando ali dos ratos, comida, tudo, só porque eles acreditam que está perto de algum familiar dele. Então existe essa crença errada que a pessoa morre e volta através do rato, e quando aquele rato morre, aí ele volta através de um bebê. Olha que sangue de... É até perigoso a gente falar isso hoje, as pessoas, né? Então é uma coisa que é terrível, e às vezes a gente aprende teoricamente, mas o que eu vou mostrar para vocês são imagens reais de alguém que foi lá e a gente acompanhou a pessoa tirando as fotos na hora, tá? Não, hoje eu vou mostrar só alguns. Vamos lá? Correr agora, né? Isso aqui é só para a gente dizer obrigado a esses jovens que deu um bom exemplo na Umadego. Diga glória a Deus. Essa foto aqui, irmão, é só para lembrar do culto de amanhã. Vocês sabem que quarta-feira, resgatar a autoridade da palavra é ir para falar a palavra de Deus. Ah, mas não vai dar para mim ir. Quem sabe que uma alma vai ser salva lá amanhã? Então, irmão, se a gente chegar lá amanhã, tiver 40 pessoas ou mais, os vizinhos vão ouvir os hinos. Já pensou? Hinos bonitos como a gente está cantando aqui, ficar só para nós? Então não pode. Então amanhã, toda quarta-feira, nessa quarta-feira agora lá na Marisa, na outra quarta-feira na Irmandalva, fica de pé, Irmandalva, por favor, Irmandalva e o irmão Antônio, e aí vai, já está cheio de gente querendo culto, irmão, e eu sei que é difícil, eu sei que a gente tem trabalho, mas eu sei também, irmão, que da onde Deus tirou a gente não quer voltar para lá de jeito nenhum, e como a gente não quer voltar, a gente não quer que outras pessoas vão para lá, e a igreja está vivendo uma frieza tão grande, que se brincar a pessoa fala, não estou nem aí, né? Igual o Lula falou, né? O Lula falou assim, estou fazendo um acordo com Deus aí, o Deus dele, né? Isso não é o Deus de Israel, não. Eu estou fazendo um acordo com Deus aí, para Deus me deixar aqui mesmo. Eu quero ficar, eu não quero ir para o céu não. Ele falou, desse jeito, irmão, eu não quero ir para o céu não, eu quero ficar aqui no inferno da terra mesmo. Só que ele não sabe que o inferno não é bem aqui, não é bem aqui. Então, irmão, essa é a crença da maior autoridade do país que a gente vive nele. Então, não é à toa que agora ele estava lá na Índia, depois foi para a China, né? Para a China, agora Coreia, né? Coreia está voltando. Terrível que nós estamos vendo. Nós estamos vendo um momento muito difícil. Culpa nossa, viu, irmão? Maravilha, depois o senhor fala onde quer que a gente fala aqui. Irmão, toda quinta-feira tem culto da vitória, viu? Eu vou pregar só nessa que vem agora, tá? Depois é outros pregadores, mas eu vou pregar nessa. Não viajei, então eu vou pregar. Toda sexta-feira, 15 horas, tem tarde da bênção. Olha que maravilha, irmão. Igreja fazendo tarde da bênção. Isso é resgatar mesmo, que glória. Ó, o resgate da autoridade das Escrituras. Isso aqui é tão profundo que hoje a gente vai só concluir o que a gente começou a falar sobre. Agora vamos, para a gente falar do resgate dessa autoridade da Escritura, primeiro a gente tem que mostrar algumas coisas que está relacionado a crenças pagãs. Crenças pagãs. Meu irmão, para você ter uma ideia, lá no Egito é de 1.500 a 2.000 divindades. Isso é abominação para Deus. Quando a gente estuda as 10 pragas, era Deus humilhando aqueles deuses ali, o Senhor Deus de Israel humilhando aqueles deuses. Mas para nossa tristeza, eu fui pesquisar, na Índia, onde acontecem essas coisas terríveis que eu vou mostrar para vocês, lá, irmãos, é 33 milhões de divindades. Para pensar, irmão. Eu cheguei até a pensar na idade do Senhor Jesus, que ele morreu com 33 anos, segundo as pesquisas. Mas veja bem, 33 milhões de divindade que paira sobre os céus da Índia. Vou lá na Índia porque lá é lindo, quero ir lá no Rio Gange, beber daquela água. Irmão, a gente tem que pensar melhor. Tem que pensar melhor. A Juliana Marins era crente, a família dela era crente, mas existe um espírito de vaidade. Não, quero viajar. Podia estar aí, podia estar aí trabalhando, vivendo, né?
E oxalá que ela tenha reconciliado com Deus, aleluia, naquele tempo que ela ficou ali sofrendo, não gosto nem de lembrar, meu Deus do céu. Irmão, falando em crenças pagãs, daqui a pouquinho nós vamos mostrar a imagem aqui do Moloque. Lembra? Falava do Moloque? O Moloque, irmão, ele era um bichão, tem mais escrito assim, grandão mesmo. Dentro da barriga dele tinha 7 compartimentos. Ali era para colocar as oferendas para o Moloque. E eu estou falando isso, irmão, porque sabe por quê, irmão? Porque a gente, para falar de resgatar a autoridade da Escritura, primeiro a gente tem que mostrar para onde o povo está indo. E o perigo que existe, e de repente até tem pastores de alguma forma deixando essas coisas entrar, essas coisas pagãs entrar no coração do povo de Deus. Deixa, está tudo certo, está beleza. Se tem uma coisa que o Senhor Deus abomina, é coisa pagã, essas coisas pagãs, essas crenças pagãs. Para você ter uma ideia, irmão, o rei Manassés, ele teve a coragem de levar o filhinho dele e colocar lá no último compartimento, na barriga desse Moloque. Aliás, eu acho que o dele foi queimado, foi no Vale de Inom. Mas as pessoas levavam as suas crianças para sacrifício do deus Moloque. Tinha um compartimento que era farinha, tinha outro compartimento que era ovelha, tinha outro compartimento que era carneiro, tinha um compartimento que era de bezerro, tinha outro compartimento que era boi, o último compartimento era crianças. E na hora de levar a criancinha ali, para não ter muita emoção dos pais, então eles rufavam aqueles pandeiros muito fortes, para os demônios, né, gente? Forte mesmo, para não escutar o barulho da criança, ia lá, lançava lá naquele trem que estava em chama. Isso é crença pagã. E agora, irmão, Deus e pessoas, reis que Deus chamou para anunciar a sua palavra, por causa de suas mulheres pagãs, alguns deles, inclusive Salomão, ele chegou a levantar altar para esse deus Moloque, por orientação de algumas de suas mulheres. Pastor, não é bom ficar falando essas coisas não. Pois é, mas nós vamos deixar, irmão. Nós estamos falando daquilo que nós estamos vendo e ouvindo e vendo. Resgate da Sagrada Escritura. Agora vamos falar um pouquinho das crenças pagãs. Isso aqui a gente lembra o que é. Só vou mostrar rapidinho aqui, porque não vou falar sobre isso aqui. É o bezerro de ouro. Começou ali, ó. Gente de Deus, por algum motivo já estava voltando para as crenças pagãs. Isso aqui: não adorarás nem darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus. Pastor, você vai ter coragem de mostrar isso aqui? Mas a palavra de Deus, Êxodo capítulo 20, está falando. Sabe esta senhora de Fátima, lá no Crata, no Ceará, 3,2 milhões, dinheiro seu e meu, dinheiro nosso, para poder construir essa imagem. E olha a multidão que adora. Isso daí, irmão, é uma fé errada, é uma crença pagã que abomina Deus. E nós muitas vezes ficamos assim atados, né? Falando do amor, do amorzinho, falando só preocupado com a minha família. Porque tal, minha família. Mas quando foi falar para o próprio Jesus, que a mãe dele estava lá, ele falou: minha família são todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Não que eu seja contra a família, irmão, mas nós não podemos idolatrar a nossa família. Quanto mais perto de Deus e da Sagrada Escritura a gente tiver, mais a nossa família vai ser abençoada. Veja, a Elaine está viajando e eu estou aqui na casa do Senhor. Você acha que isso não é uma família estruturada, irmão? Tem muito pregador que se a mulher dele viajar, ele vai fazer coisa que não presta. Mas isso é porque não conhece as crenças pagãs, o que os demônios estão fazendo por aí, o que a gente precisa ser como igreja do Senhor aqui na face da terra. Porque uma vez conhecendo, a gente não vai ter prazer de viver a não ser colocando o reino de Deus em primeiro lugar. Olha, aqui é uma outra imagem da mesma, né? Não farás para ti. Deus falou, meu Deus do céu. Foi o Senhor Deus de Israel que falou isso. Não farás para ti imagem de escultura. Mas olha ela aí, ela é 50 metros, maior do que o pastor, mas isso aí é turismo.
Mas será que todas essas pessoas estavam fazendo turismo? Crenças, é daqui que começa. Aqui, irmão, ó, adorado na antiga Canaã, Fenícia, Síria, era rei dos deuses, rivalizado com o Deus de Israel, segurança material com rituais e envolvia sacrifícios e orgias. Esse é o Baal. Vamos falar sobre o Baal no seminário. Cultos satânicos ao Deus Baal. Vamos falar sobre isso. Olha o que eu falei aí para vocês aí, ó, o tal do Moloque. Tá vendo aqui, ó, dentro dessa barrigona dele aqui, ó, aquilo ali é grande, tem muitos metros ali dentro. 7 compartimentos: farinha, ovelha, carneiro, bezerro, boi. Estou lembrando só desses aqui, mas eu sei que o último era criancinhas. Ah, meu Deus do céu, irmão. Deus pagão, Moloque. Salomão, aqui eu coloquei aqui, mas depois eu fui pesquisar direito na Bíblia, não tem confirmação que ele ofereceu o filho dele. Mas tem confirmação que Salomão levantou altares para Moloque por influência de pessoas que estavam ao lado dele. Até o rei Salomão sacrificou a Moloque. Aqui outra imagem terrível, mas isso aqui já começa a falar da Índia. Ela tem 8 ou 10 braços, cada um segurando uma arma. Olha onde o povo de Deus, onde a criatura de Deus, aquilo que Deus fez com amor. Porque para fazer esse seminário, irmão, antes nós vamos falar da hierarquia dos demônios, principados, potestades, forças espirituais do mal, que atuam nas regiões celestiais. E aí a gente fica só preocupado aqui com o irmão que não dá o dízimo, o irmão que está bebendo Coca-Cola demais. Isso também tem que preocupar, mas irmão, você não vê o próprio Senhor Jesus brigando por causa dessas coisas. O problema é que existe coisa muito mais séria. Agora a gente vê essa mulher aqui em cima dessa besta, a gente vai lembrar de quem? Lá do Apocalipse, quando João viu essa mulher em cima de uma besta. Só que essa mulher aqui é uma das deusas lá da Índia, irmão, ó. Eu não posso comentar agora, por causa que eu não tenho tempo, só estou mostrando imagem. Na aula nós vamos comentar. Deixa eu só falar um pouquinho para aqui o templo, que é o templo do rato, aqui é o tamanho do bicho. Olha o tamanho do templo dos ratos. Você pode ir lá agora, pegar avião e ir lá na Índia, você vai ver chegando lá. A influência maligna é tão grande que se brincar você vai ceder à fé daquele povo. Olha outra imagem aqui. Mas não é para menos, 50 mil ratos. Isso aqui, ó, é muitos desses balde grandes, sei lá, é bacia, não sei como é que é aquilo, para eles se alimentarem ali. E rato que é para todo lado. Olha só, crença pagã é abominável e abominável, de reencarnação em ratos. Ah, meu Deus do céu, a Bíblia fala claramente que uma vez que o homem morrer, o que resta para ele, se ele estivesse sem Deus, é o abismo, é o juízo final. Por isso que a gente tem que prestar com mais atenção à Escritura. Não é que os pregadores não estão pregando, mas eles pregam com tanta emoção, dá glória, dá glória, dá glória, dá glória. Parece que eles não querem que a pessoa entenda aquilo que ele quer estar falando. E aí a pessoa dá glória, dá glória, dá glória. Não vamos falar sobre isso, porque quando a gente estiver falando sobre a fé, eu acho que a gente vai falar um pouco sobre isso quinta-feira. Nós vamos falar que existe a fé emotiva, que ela não resiste às tempestades. E é mesmo, né? Você vê, às vezes a pessoa está glória, glória, glória. Não estou nada contra a glória, irmão. Estou falando de resistência, de fé, de Bíblia. E de repente a pessoa, não, porque eu não vou naquela igreja, mas não, porque a irmã pôs língua para mim, a irmã sorriu para mim, a irmã não fez conta de mim. Então era o quê? Uma fé emotiva, não era uma fé salvadora, não era uma fé poderosa, da Bíblia mesmo. Então vamos falar sobre essas coisas aqui. Olha, crenças pagãs, olha essas rataiadas aí. Meu Deus, isso aqui assusta a gente. E só para a gente lembrar que lá na época do Senhor Jesus aqui, tinha esses porcos aí, ó. Demônios entrou nos porcos e eles caíram aonde? No mar.
Então me fez lembrar que aqueles ratos ali, com todo respeito à fé daquele pessoal, não é, irmão, não é. Quando a pessoa morre, ele não volta aqui mais. E a gente tem que pregar isso todo dia. Porque existe 1 milhão de espíritos aí pregando isso. Mas não volta mesmo, não volta. Eu lembro quando eu me converti a Deus, irmão, aí tinha lá um senhor que era namorado de uma conhecida da gente lá, e depois ele morreu mataram ele brigava demais, ele chamava Irani. E depois o diabo começou a manifestar num irmão meu, dizendo que era o Irani, porque esse Irani tinha namorado aquela que agora era a mulher dele. E falava igualzinho o cara, fazia os gestos dele. Eu sou Irani, meu Deus do céu, irmão, deu trabalho. Por isso que eu falei aqui domingo que é muito importante trazer as crianças aqui no altar para poder apresentar para o Senhor, porque tem muitos pais que não estão nem aí. E às vezes às vezes até faz pactos, e depois para libertar isso dá um trabalho. E muitas igrejas não querem envolver com isso mais não, sabe? Libertar, não, deixa esse tempo lá. Eu não podia estar mostrando isso aqui. Meus irmãos, eu tampei aqui, não é porque eles estão sem roupa não, é porque a roupa deles não era muito legal. Isso aqui, ó, é em praça pública, na beira do Gandhi. Todo mundo vendo, esses camaradas aí, são pessoas que ficam tocando esses tambores aí, para afugentar, para chamar os espíritos. Você está vendo essa pessoa de roupa vermelha? Ele está sentado em cima de um monte de madeira que vai ser queimado daqui a pouquinho. Inclusive tem um corpo aí, não sei se você está vendo a cabeça do corpo aí, que está bem aqui, ó, na parte de baixo aqui, ó. Coisa terrível, daqui a pouquinho vai ser queimado. Está vendo aquelas chamas lá atrás? Isso todo dia, toda hora, 24 horas, tem pessoas sendo cremadas lá na Índia, desse jeito. E o pior, irmão, que os restos dessas pessoas, muitas vezes o cachorro come, muitas vezes joga no rio, e fica por isso mesmo. Crenças pagãs. Bota o corpo no chão aí, daqui a pouquinho vai ser cremado. Ó. Está vendo aquele tanto de fogueirinha? Cada uma dessas fogueirinhas é um corpo que está sendo queimado. E esses que estão do lado mais embaixo aqui são os que estão sendo preparados. Talvez eu não podia estar mostrando isso aqui, mas agora nós não vamos mostrar mais. Aleluia. Vamos falar do pergaminho da Escritura. Então, irmão, por causa disso e de outras coisitas, a gente precisa de resgatar a autoridade da Escritura no nosso mundo. Porque as pessoas, a gente está pregando. Eu estava pregando para os jovens aqui, sabe? Irmão, falando com toda a autoridade, falando coisas seríssimas. Teve alguém lá que ficou o tempo todo olhando no celular, meu Deus do céu. E conversando ainda, atrapalhando a aula. Aí eu fiquei pensando assim, meu Deus do céu, agora eu não vou ficar brigando, irmão. Porque o que a gente precisa, a gente está lutando é contra a carne, não é contra pessoas. A gente está lutando com pessoas que às vezes vêm para a igreja, mas não estão interessados em... E nós somos culpados disso. Quando nós não pregamos a palavra de Deus direito. Quando nós pregamos a palavra de Deus pela metade. Quando nós não damos o significado real da Escritura. Quando às vezes nós passamos só números para as pessoas, mas os números, se a gente não dá o significado dos números, eles vão ficar só cheios de números. Por isso que eu mostrei essas imagens aqui, porque o dia do seminário a gente vai poder falar melhor. O livro da vida do Cordeiro, isso aqui vai ser aberto no dia do juízo. Olha só, irmãos, mostrei essa imagem aqui, estou recapitulando agora. Lançado no lago do fogo, para quem vai, toda pessoa que não tem Cristo, e a gente já sabe disso, né? Olha só, onde moram os demônios, né? No abismo, tem muitos demônios nesse abismo aí. O choro e ranger de dente, que fala em Apocalipse. Vale a pena ser igreja viva hoje na terra, mostrando como será o arrebatamento da igreja. Os anjos vêm, a trombeta vai tocar, a igreja vai ser arrebatada. Quem crê diz amém. Amém, glória a Deus, maravilha. Amém, é aula, mas não é proibido dar glória a Deus. Receberemos coroas, olha só. Tribunal de Cristo, lá nós vamos receber coroas. Vale a pena, irmão. E se vale a pena para mim, por que não vale a pena eu lutar para que alguém mais seja salvo?
Porque hoje agora está na moda pregar assim, irmão, você tem que pregar para a sua família, só para a sua família, porque se você não ganhar a sua... Irmão, mas se a minha família não quiser ir para o céu, eu vou fazer o quê? Tem muita gente que quer ir para o céu. E eu agora sou família de Deus. Além de eu ter uma família na terra, eu sou família de Deus. Se a gente começar a entender isso, irmão, nós vamos valorizar mais, nós vamos ter dinheiro para poder reformar esse templo. Porque muitas pessoas que não estão tendo fé para contribuir, vão começar a contribuir. E nós não vamos ficar aqui, irmão, como religioso, querendo obrigar, fazer com que as pessoas... Porque aí vai cumprir o versículo da Bíblia que fala assim, vocês estão fazendo isso não por mim, vocês estão fazendo por causa de ensinamento de homens. Então a gente tem que fazer por Deus e não por nós. O alerta para todos, isso aqui é o grito do Sofonias, é Sofonias 1,14, não vou ler por causa do tempo. Ele gritou, ele gritou, irmão, ele saiu gritando. Lembra que eu falei aqui? Sofonias, ele viu tudo que Manassés, que era avô dele, fez, que levou o povo para a idolatria. Ele viu tudo que o pai dele fez. Não, perdão, o pai de Josias. Ele era neto, era de Ezequias, mas ele era na mesma época, ele viu todas essas coisas. Ele era da família real, então ele cresceu e de repente o Espírito de Deus entrou nele. E ele não conseguiu continuar vendo aquilo. E ele então começou a pregar fortemente mesmo contra a idolatria, falando do juízo final. Leia o livro de Sofonias todinho para você ver. Ele prega o juízo final quase o tempo todo, mas aí no final, aí ele prega aquela parte que nós lemos aqui. Mas existe um remanescente que vai confiar em mim. E é esse remanescente que vai me alegrar. E eu lembro do Júnior Trovão, porque ele pregou isso lá no ginásio. Ele olhava para cá e falava, olha para mim, remanescente, você é remanescente, então nós somos remanescentes. E remanescente é o povo de Deus na terra. Ah, pastor, porque isso aí é na época dos profetas. Irmão, o profeta hoje é a igreja. O profeta hoje é a igreja cheia do Espírito Santo. Ela prega aqui, ó, na mensagem, ela prega através dos dons, ela prega através da oração, ela prega mas se a igreja verdadeira não pregar, quem é que vai pregar? Os profetas duraram até João. E pode acreditar, irmão, a profecia de Sofonias mudou o povo naquela época, porque o rei Josias, ele criou coragem. E sabe aonde estava a Sagrada Escritura? Já falei isso aqui, estava jogado fora, dentro do templo, coberta com poeiras. Pastor, mas isso é naquela época. Eu vou dizer uma coisa, irmão, tem muita escritura que está coberta com poeira. Às vezes a gente até fala nela, mas a gente não quer aprofundar do que realmente ela quer falar com a gente. A gente prefere ouvir o pastor, que ele é mais dinâmico, que ele é mais isso, que é mais aquilo outro, e fulano, porque está cheio de pastores bajuladores, não é? Hoje está a concorrência de membros. É um problema sério, e isso pode ser que a escritura está meio que deixado de lado ali, porque diz que uma vez alguém teve um sonho, e o Senhor falou com essa pessoa e citou isso, que lá eles via pessoas cristãs, que disse que eram cristãs, reunindo e falaram, olha, a gente não pode ficar falando em pecado na igreja nos dias atuais, o povo não vai entender isso, vamos dar outro nome. Olha, a gente não pode ficar falando em arrependimento, isso aí na época dos apóstolos, a gente tem que falar em outro nome, a gente tem que falar em renovação da mente, sei lá, alguma outra coisa, mas não pode falar em arrependimento mais. Mas o Sofonias não, ele rasgou o verbo, e não foi só para as nações não, foi para o próprio povo judeu, o povo de Deus também. Então, amados irmãos, se a gente pensar assim, mas eu sou crente, eu não vou ter o juízo final, mas eu vou ter o juízo do Senhor, eu vou passar pelo tribunal de Cristo, e lá eu vou ser cobrado, por que eu não dei mais daquilo que Deus me deu em favor dos perdidos? As sagradas letras estavam dentro do templo, em meio aos destroços, abandonado durante tempos. Josias rasgou as vestes, arrependeu-se e leu o livro para todo o povo. O avivamento destruiu ídolos, revogou a aliança com Deus, renovou a aliança com Deus.
Os mansos que sobreviverão ao juízo se tornarão um novo povo de Deus. Sofonias. A porta dos peixes, que antes estava fechada, ela simboliza a restauração do comércio, do trabalho e do suprimento. Lembra daquele filme A Virada, quando aquele dono daquela empresa de vender carro, que era um corrupto, né? Vivia roubando das pessoas, e aí ele se converteu e resolveu devolver, saiu devolvendo, batendo na porta, isso aqui é seu, não é meu, isso aqui é seu. Sabe o que aconteceu? Já viu esse filme da Virada? Todo mundo queria comprar carro dele, todo mundo queria fazer negócio com aquele homem, porque não, esse homem é honesto. Então é mais ou menos isso que aconteceu na porta do peixe. Simboliza a restauração do comércio. Porque quando há confiança, irmão, quando há confiança naquilo que você oferta na igreja, você sacrifica para ofertar na igreja, mas não pode perder a confiança. E a gente tem que orar, irmão. O negócio é sério. Então a porta dos peixes simboliza a restauração do comércio, do trabalho e do suprimento. É isso que Deus faz. Língua pura, Sofonias 3:9, simboliza a purificação do culto e a unidade de todos para adorar a Deus, revertendo-se a confusão de Babel. Revertendo. Porque o povo de Deus não pode viver em confusão. Sofonias. Aí, essa aqui é a parte que nós lemos, o cântico da alegria. Deus regozijando sobre o seu povo restaurado. Acho que foi só essa, ainda tem, Sofonias fala da limpeza total, da varredura e da corrupção. Não vale a pena a gente estudar com mais carinho o livro? Você já viu um pregador pregar em Sofonias? Eu nunca vi. Porque ele prega duro contra o povo de Deus daquela época. E ele prega também contra os reis daquela época, que são nós. A escritura aí, Olha a idolatria aí, só a imagem agora, só vou mostrar. Olha o Manassés. Manassés e Amon levaram o povo para a escuridão espiritual. Sofonias e Jeremias mostraram a luz. Aqui eu vejo esses dois homens pregando lá em Jerusalém. É como se eu estivesse vendo Moisés e Arão também pregando, querendo resgatar aquele povo ali do Egito. E resgatou com mão forte, resgatou. Mas não resgatou a mente deles, que logo já queria pecar de novo. Então é por isso que é difícil a igreja. Uma vez a pessoa sai daqui, não quero ser crente, meu Deus do céu, quero ser crente. Quando daqui uma semana, aí liga a televisão, aí mais outra coisa. A gente vive num mundo muito difícil. Olha, a igreja não pode perder tempo, irmão. O acerto de contas vindo para toda a terra é um alerta para viver em vigilância. Já estamos encerrando. Ninguém escapará se não arrepender. Ou o alerta contra a idolatria e indiferença espiritual e corrupção. Ele exige santidade e exclusividade. Não se pode misturar adoração ao Senhor com práticas mundanas ou falsos deuses. Práticas mundanas ou falsos deuses. Purificar o povo e não destruí-lo. Porque às vezes, irmão, quando eu quero fazer a vontade do povo, eu estou destruindo eles. Lembra quando Samuel foi rejeitado pelo povo? E aí eles quiseram Saul. Saul destruiu a fé do povo, porque o povo escolheu Saul, e o Saul acabou destruindo a fé do povo. Levou o povo, quando Saul, ele mesmo se matou, vocês conhecem a história de Saul? O povo de Israel estava, cada um fazia o que queria, não tinha liderança. Por quê? Porque antes eles tinham rejeitado a liderança de Deus, que estava através do profeta Samuel. Então é bom a gente lembrar, irmão, que a igreja verdadeira, ela vive hoje, ela faz a função também de profeta na terra. A igreja não é só um lugar legal, porque vamos fazer, porque vamos fazer isso. É lugar de profecia, sim. Manifestação dos dons espirituais com poder. Manifestação, da palavra de Deus com autoridade. E quem não quiser, vai ter que querer, porque não tem outro lugar. Sofonias diz que
no meio da ruína é preservado os fiéis. Diga comigo, só mais uma vez, diga glória a Deus. Porque eu estou vendo vocês aqui, irmão, eu estou vendo aquele remanescente lá, já apontava para a gente aqui hoje. No meio da ruína, no meio de todas aquelas crenças pagãs, no meio de tudo isso que está vivendo na Índia, na Indonésia, no Egito, existe um remanescente fiel. Não deixe de ser fiel, não deixe de ser levado pelas lorotas, pelas conversinhas, pelas risadinhas. Nós não podemos deixar levar pelo televisor, pelo telefone, pelas coisas mundanas. Mas tem uma coisa que eu falei para a juventude, irmão: as obras nunca levam a gente para a fé. As obras nunca aumentam a fé da gente. Porque eu vou fazer muita coisa boa, eu vou dar tudo que eu tenho para os pobres, para que a minha fé aumente. Não vai aumentar. Agora, a fé verdadeira, essa fé que nós estamos pregando aqui, a fé do remanescente fiel, ela arrasta as boas obras. Então não é preciso ficar ensinando para as pessoas o que eles devem fazer, porque a fé é o poder de Deus dentro de nós. A gente não é capaz de servir a Deus e servir a Mamon ao mesmo tempo. A gente não é capaz de servir a Deus e fazer as coisas. A gente não é capaz de falar em língua estranha e depois amaldiçoar o Senhor. A gente não é capaz. Então a própria fé verdadeira, ela é capaz de fazer mudança. E é isso que eu prego, irmão. Não adianta, os pastores não vão dar conta de ficar fazendo, sabe? Eles pode vir através deles sim, como pode estar vindo agora através de mim, mas não é meu. Não é meu. Vocês vão orar para mim, amanhã eu posso estar precisando disso aqui, ó. Eu posso não ser o remanescente fiel se eu não vigiar. Mas a gente vai voltar para casa hoje pensando assim, ó: eu quero ser remanescente fiel. Lembrando da pregação do Júnior Trovão, eu quero ser igreja viva e se alimentar do Senhor Jesus. Vamos resgatar esse nome poderoso, irmão. Porque a liderança cresceu tanto que a gente não tem coragem de falar o nome dele. Parece que ele virou um trabalhador para nós somos maior do que ele. Eu vi um pregador pregando, fala: Espírito Santo, vem aqui agora e opera, Senhor, opera, Espírito Santo, agora. É como se o pregador fosse o Senhor e o Espírito Santo fosse um coitadinho, irmão. Se for para a gente ter essa visão do Espírito Santo, é melhor não ter. Porque o Espírito Santo é Deus, é Senhor. Nós estudamos isso aqui. É o próprio Espírito do Senhor na igreja. Não, pastor, mas ele veio só para dar os dons espirituais, para ser um consolador. Então vamos ficar pensando desse jeito. Somos chamados como povo manso e humilde que confia no nome do Senhor Jesus. Maravilha. O Senhor Deus está no meio de ti, poderoso para te salvar, e se deleitará em ti com alegria, e renovar-te-á o seu amor, regozijar-te-á em ti com júbilo. Ele é um Pai amoroso e restaura os quebrantados. Porque eu não vim aqui para pregar juízo final, mas também para pregar a restauração, o amor de Deus. A última palavra para os fiéis não é de destruição, mas de restauração. Glórias ao Senhor Jesus, glórias ao Senhor Jesus. Viu? Falei que estava terminando. Agora vamos ficar de pé. Ainda falta 10 minutos, mas nós vamos terminar. Pode ligar as luzes aí, irmão, por favor. Eu não vou adiantar mais, porque não é por muito falar. Eu falei tudinho que eu queria falar. Agora, sobre aquelas imagens, eu não falei nadinha. Aquilo ali é um seminário, que nós vamos, antes de falar aquelas imagens, nós vamos mostrar que dentro da Escritura, Efésios capítulo 6, do exército do inimigo, que é super organizado. Pastor, o exército do inimigo organizado? Pois é, engraçado, né? Mas para destruir as pessoas, para fazer a bagunça deles, ele se organiza. Tem aquela classe de demônios, irmão, que atua em nação, que governa os reis, que os reis são governados por eles. Por isso que fala, é bem feliz a nação cuja o Deus é o Senhor. Existem os demônios que atuam somente em autoridades religiosas,
para confundir a mente dos pregadores. E a gente não está livre das tentações. Ah, pastor, mas e o sangue de Jesus? Pois é, isso mesmo que eu estou falando aqui. Vamos resgatar o poder do sangue do Senhor. Vamos resgatar o poder do Senhor. Vamos viver como igreja. Vamos entender que nós somos o povo de Deus. E o povo de Deus tem sim proteção dele. Aleluia, glória a Deus. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Quem está feliz, quem recebeu alguma coisa, quem achou que foi uma aula que valeu a pena vir aqui, então vamos começar a orar no nome do Senhor. Eu quero orar porque para mim valeu a pena. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero, Senhor, te agradecer pelo Senhor ter me dado o privilégio de poder ter tomado conhecimento, Senhor, dessas coisas tão profundas que está na Tua palavra, de que mesmo que o Teu povo estiver aprofundado no mais profundo do abismo, o Senhor quer resgatar o Teu povo, Pai. Então, meu Deus, meu Pai, que nós nessa igreja vamos continuar, Pai, resgatando todas as pessoas que quiserem servir ao Senhor com verdade, servir ao Senhor com alegria, fazer com que o Senhor tenha prazer nessa igreja do Guanabara 2, que o Senhor possa ter prazer nessa igreja cada dia, meu Pai. Assim nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, pode sentar. Como vocês já sabem, o pastor Zé Adão vai falar um pouquinho da escola. O pastor Zé do Carmo vai fazer aquela oração que ele faz e a gente vai encerrar daqui a pouco. Desde agora eu já agradeço cada um de vocês que vieram. Irmão, vamos fazer dessa terça-feira um culto grande, um culto lotado. Eu sei que é difícil, mas irmão, e se eu te falar que nesse momento agora, a beira do Rio Grande está lotado de pessoas? Sabe, tem pessoas que largam a família, pessoas que largam a roupa, largam tudo de riqueza e vai morar na beira do Rio Grande para poder morrer lá e ser cremado lá e jogado a cinza dele no Rio Grande. E essas pessoas, você vai ver depois na imagem, eu acho que eu não mostrei aqui hoje, eles estão tudo cheio de cinza, porque aquela cinza que eles passam é cinza de corpo de gente que foi cremado, e aí eles pegam a cinza e passam ali. A vida deles é aquilo ali. E alguém perguntou para um desses assim: o que você pensa do futuro? Ah, o futuro ninguém sabe. Está vendo? Ninguém tem certeza de salvação, essas pessoas que servem os demônios. Ninguém tem certeza. Mas a igreja tem certeza sim, porque a gente sabe tudinho o que aconteceu, o que está acontecendo e o que vai acontecer com a gente, tá certo? Deus abençoe. Pastor Zé Adão, com você, em nome de Jesus. Aleluia. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Louvado seja Deus. Estamos caminhando aí para o final desse trimestre da nossa escola dominical. Domingo é a lição de número 8. Aliás, de número 9. Vai falar sobre o Espírito Santo regenerador. Aquele que gera de novo. Foi o que Jesus disse para Nicodemos: tu és mestre em Israel e não conhece ainda, né? Nicodemos fazia parte do Sinédrio. 72 homens compõem o Sinédrio. Mestre, conhecia toda a lei, mas não tinha nascido de novo. Segundo os estudiosos, diz que quando Jesus chega no templo e quebra as mesas, solta os pombos, os animais, Nicodemos estava presente. E Nicodemos já tinha o coração voltado para a verdade. Nicodemos observou tudo aquilo que Jesus fez no templo e disse: preciso de encontrar com esse homem. Ele foi de noite encontrar com Jesus. Aí Jesus disse: você conhece muita coisa, você faz parte do Sinédrio. Como que você interpreta a lei? Você é um intérprete da lei. Ou seja, Nicodemos pensava que tinha conhecido toda a verdade. A gente conhece a verdade vendo a palavra, aprendendo a palavra, escola dominical, culto de ensino, culto de louvor, culto da palavra, e assim a gente vai sendo gerado de novo, até o dia que entrarmos no céu. Louvado seja o nome do Senhor. Escola dominical, não teremos o nosso café da manhã, mas teremos a escola aqui abençoada, porque será o dia da Santa Ceia, o domingo de Santa Ceia, tá bom? A próxima revista vai falar sobre Abraão, Isaque e Jacó, homens dos quais o mundo não eram dignos, tá bom? Glória a Deus. Paz do Senhor para os irmãos. Amém? Vamos ficar em pé. Deus abençoe o nosso pastor Zé do Carvalho, por esta palavra, trazer o resgate, bênção do céu.
e que o pastor falou aqui toda terça-feira, que possa vir muita gente. Quando ele falou aqui, eu estava lembrando, eu sou motorista de aplicativo, os irmãos sabem, tem a rua ali, 44 ali no Itatiaia, eu levo passageiro ali 1 hora antes da missa, para eles poderem pegar o lugar na frente, para sentar lá, próximo lá, para poder adorar um Deus morto, um Deus pagão, igual diz o pastor aqui, falou nesta noite, né? E nós servimos um Deus vivo, um Deus que vive de eternidade a eternidade, né? Um Deus que está sempre com a gente, sempre conosco, para nos dar força, ânimo, para a gente continuar nesse propósito, servindo e adorando Ele na beleza da sua santidade, amém? Vamos orar, levante as suas mãos para os céus. Senhor Deus, eterno Pai que estás no céu, neste momento, Deus, queremos te agradecer, Pai, por essa oportunidade que Tu tem nos proporcionado, tem nos dado, Senhor, da gente poder estar aqui na Tua casa, junto, reunido em um só propósito este de bendizer, de exaltar, de glorificar o Teu santo e excelso nome, Senhor. Deus, abençoa a Tua igreja, dai-nos da Tua graça, dai-nos da Tua bondade cada dia, Senhor, que nós possamos continuar nesse propósito, servindo, Senhor Deus, com sinceridade, servindo a Ti todos os dias da nossa vida, Senhor. Deus, e assim nos leva em paz para nossos lares, nos dá uma noite abençoada debaixo das Tuas mãos, Senhor, e assim nós te pedimos e te agradecemos.